Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. E um pouco sobre quem sou eu, né, que vale falar aí por quase 2 horas hoje. Eu trabalho em bancos de investimento já tem um pouco mais de 13 anos. Minha graduação é de engenharia elétrica, né, tenho uma pós-graduação pela EASP, GV. Fiz alguns cursos de mercado financeiro, que eu sempre fui bastante apaixonado por essa área. O último certificado que eu obtive foi o do CFA, que para os que acompanham sabe que é bastante complicado de passar, são 3 provas muito difíceis, uma sequência, e cobre uma gama muito grande de assuntos do mercado financeiro. No banco que eu trabalho, que é o Banco Crédit Agricole, eu estou baseado aqui em Nova York agora, trabalho em Nova York desde 2015. Eu cubro a parte de Profit Finance, sou um diretor de Profit Finance, eu vejo projetos da América Latina e fazendo bastante avaliação dos projetos, basicamente para estruturar financiamentos para projetos de infraestrutura, até para os amigos aí de Brasília. Eu tinha um projeto que eu trabalhei que eu gostei bastante, foi na privatização do aeroporto de Brasília. Isso já faz vários anos, mas é um projeto que eu tive contato aí com o pessoal de Brasília também. E agora eu cubro aqui de Nova York toda a parte de América Latina e Brasil. A gente tem um escritório em Brasil mesmo que inclui. E como parte do meu conhecimento de fazer a avaliação das empresas, dos projetos, eu utilizo bastante isso também para meus investimentos pessoais, que é quase, eu diria, um pouco mais de um hobby, mas que eu uso bastante desse conhecimento para subsidiar. Então, vamos seguir adiante. O que a gente vai falar sobre hoje? Hoje a gente vai falar de vários temas aqui que envolvem renda variável e ações e como identificar uma ação para a gente escolher fazer um investimento e apostar eventualmente na sua alta, né? Acho que, primeiro, começando, renda variável é exatamente aquela renda que você não tem pré-definida, qual que é o rendimento, né? É um investimento em que você não sabe exatamente quanto que vai receber, então está correndo um risco. Tem alguns investimentos de renda fixa, você tem pré-definido totalmente quanto que você vai receber ao final do período, até os outros professores desse Open Class de mercado financeiro já abordaram. E a diferença para renda variável é que realmente você depende da performance de um ativo. Então, você tem que tomar em consideração o risco. Aqui a renda fixa também tem risco, mas aqui a renda variável tem outros riscos diferentes. Volatilidade, que a renda variável varia. E
e você quer estar sempre no ponto positivo do seu investimento, né? Você tenta evitar o risco e através de algumas estruturas que a gente vai ver depois. E a questão de liquidez também, que dependendo da renda variável, você pode transformar aquele seu ativo em dinheiro líquido mais rápido ou não. Então, são classes de renda variável: ações, moedas, ouro, commodities. Então, temos derivativos, imóveis também. Muita gente investe em imóvel. O pessoal mais antigo no Brasil tem bastante tradição de investir em imóveis, é renda variável. Imóveis não é algo que sempre sobe, né, como muita gente experimentou nas crises recentes. Mas aí também temos outros que são agregando alguns outros ativos de renda variável. Temos os fundos de investimento, fundos imobiliários, FIIs agora, que está bastante em moda atualmente no Brasil. Vários fundos de investimento imobiliário sendo lançados, e é uma opção muito interessante, porque é uma exposição ao mercado de imóveis, só que com mais liquidez. Então, você tem agora também as ETFs, que aqui no mercado americano é muito forte e explica muito do movimento de valorização dos ativos, porque agora é uma filosofia de você investir de forma passiva. Então, tem vários ETFs que não tentam mais bater o mercado, tentam seguir o mercado, e isso trouxe muita gente para o mercado financeiro, e agora algumas dessas ETFs estão sendo implementadas no Brasil também. Temos criptomoedas também, que é uma classe de ativos nova, bastante recente, e outros, né? Tem investimentos de empresas. Se você tem uma empresa, esse também é um investimento de renda variável. Você pode investir também no mercado de arte, vinhos raros, colecionáveis, enfim. Aqui a gente vai focar em ações, que já é um mercado bastante complexo. Tá? Então, o que eu queria mostrar, que eu acho que traz aí um pouco o que é uma ação. Tem várias formas de definir uma ação, algumas são bastante simples. Eu quis trazer aqui um pouco de umas considerações para abrir algumas formas de você enxergar o que você está comprando com uma ação, que muita gente pode não conhecer. Tá, primeiramente, a ação não é necessariamente algo vinculado à bolsa. Tá? Uma empresa ela tem formas de se organizar juridicamente. Então, a ação é toda a participação de uma empresa que é uma sociedade anônima. E a sociedade anônima tem algumas vantagens em frente às limitadas, por exemplo, que é uma outra forma de empresa, uma das mais comuns. Basicamente, com uma sociedade anônima, os outros bens dos acionistas estão blindados. Então, acaba que as pessoas escutam, vez por outra, alguém de uma empresa que faliu e acabou levando a família inteira à dificuldade. Infelizmente, essas histórias ocorrem. Provavelmente essa empresa era uma limitada, porque a limitada permite blindar menos o patrimônio dos donos, né? Uma sociedade anônima você consegue blindar mais o patrimônio. Mas por que então todas as empresas não são sociedades anônimas? Porque tem uma estrutura de custos e obrigações de demonstrações financeiras e de abrir as informações que são custosas, e nem todo mundo nem tem uma empresa com um aporte financeiro que pudesse suportar esse tipo de estrutura. Por outro, a sociedade anônima ela também pode ser de capital fechado ou aberto. Existem grandes empresas, sociedades anônimas no Brasil de capital fechado. Essas empresas, um dia, elas podem querer se listar em bolsa, mas hoje elas são de capital fechado. Tem alguns exemplos. A Rede Globo, todo mundo conhece, é uma SA de capital fechado. Odebrecht, Andrade Gutierrez, são empresas muito grandes que estão na mídia, às vezes por notícias não tão boas, mas são bastante conhecidas no mercado e elas são de capital fechado. Capital aberto são as empresas que são listadas em bolsa. Não necessariamente no Brasil, né? Aqui no Brasil só temos uma bolsa agora, que é a B3, que foi a fusão sucessiva aí da Bovespa com a BMF e, por último, com a CETIP. E uma sociedade anônima, quando ela quer negociar as ações na B3, ela precisa passar por um processo que demanda uma autorização da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. É uma autarquia independente, é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas é independente, e ela funciona como regulador do mercado de capitais do Brasil, é o xerife do mercado.
E aí, ela se tornando uma empresa de capital aberto, ela tem algumas obrigações adicionais a uma SA. Ela terá obrigações de reporte de demonstrações financeiras maiores, você vai ter que fazer mais gastos com divulgação, auditoria, tem que manter uma área de relação com investidores, que depois a gente vai ver todos os sites dessas empresas abertas têm. E ela acaba passando por um maior escrutínio público, né? Porque você vai ter que fazer os calls de mercado com os analistas perguntando por que você faz isso, por que você não investiu assim. Muita gente de empresas grandes não quer passar por essa pressão de ter que prestar contas para os acionistas, né? Às vezes são acionistas bem menores do que o controlador, mas têm seus direitos e fazem pressão, fazem barulho, e às vezes conseguem mudanças importantes, né? Tem vários casos no Brasil de minoritários nas empresas que fazem tanto barulho, participam, são tão ativos quando chega numa participação suficiente para ir para o conselho, principalmente, né? Para o conselho de administração, não, desculpa, para ter um voto no conselho, e consegue mudanças importantes que agregam valor para a empresa e se mostram casos de sucesso, né? Então, uma SA, quando ela abre o capital na bolsa, ela precisa antes passar pelo processo de IPO, que é muito conhecido, essa sigla a gente escuta bastante, é o Initial Public Offering, e esse é um passo crítico para a empresa, realmente é um ponto divisor de águas para muita gente, muita empresa, quando ela passa pelo IPO, que ela vai ter uma cotação, é o primeiro dia de negociação das ações na bolsa. E é interessante porque até aquele momento você faz estimativas de quanto que vai ser o valor da ação. Mas no IPO, a ação vai para o mercado e aí que você vê realmente se as estimativas dos bancos que coordenaram a oferta foi correta ou se ela realmente errou feio na mão. Às vezes, e esse é um jogo bastante interessante porque para você montar essa estrutura de preço, você tem que utilizar várias ferramentas de valuation, consulta com potenciais investidores, né, no roadshow, mas aí o valor final realmente é determinado é mercado. Às vezes você vê uma ação que cai muito, às vezes sobe muito, e aí os donos da empresa ficam pensando, poxa, deixei dinheiro na mesa, poderia ter feito o IPO com um preço muito mais alto, porque a ação subiu 100% no primeiro dia. Aqui nos Estados Unidos aconteceu recentemente 2 casos de empresas que fizeram IPO e subiram mais de 100% no primeiro dia. Mas voltando para a ação, ela tem basicamente 2 tipos aqui no mercado brasileiro, pensando, né, você tem o tipo de ação ON, PN, e o que diferencia entre as duas é basicamente que a ON é uma ação que te dá direito a voto, então o controle da empresa é feito por acionistas que têm ações do tipo ON, e tem uma vantagem também, agora um direito de tag along para as ações ON, que pelo menos 80% do preço que for pago aos controladores num evento, vamos dizer, a empresa que vai fechar a capital, ou então ela sofreu uma oferta de aquisição, e ao invés de somente os controladores venderem as suas ações, que determina o rumo da empresa realmente, tem uma obrigação de que pague um valor mínimo pelas ações ON. Isso pode ser ajustado no estatuto social da empresa, então pode ser que as empresas recebam mais que os 80%, né? Tem vários casos, por exemplo, de empresas que têm um tag along de 100% em estatuto. O PN já é uma ação que não te dá direito a voto, mas por lei ela tem que receber mais dividendos que o ON, ao menos 10%, isso é determinado por lei, e ela também, num cenário raro aí de execução, que a empresa vai à falência e executa os ativos da empresa e você começa a distribuir, a PN ela recebe antes que a ON. Então, nesse caso, ela tem esse direito de preferência aí no recebimento dos recursos às ordinárias, né? Quem tem a ON é o último a receber, fica no último da fila mesmo. Unities que você vê, existem algumas unities no mercado brasileiro, com final 11, elas são, na verdade, agrupamentos de ON e PN, então você tem que ver, cada unit tem uma regra, às vezes 2 PN para uma ON, 3 PN para uma ON, tem alguns casos, né, varia caso a caso. Outro ponto para mencionar é que
As empresas podem ter ação listada em mais de uma bolsa, né? E várias empresas brasileiras grandes possuem. A Ambev, por exemplo, é listada também na New York Stock Exchange através do o ADR, né? O American Depositary Receipt. Esse é um mecanismo que empresas que são estrangeiras aos Estados Unidos podem ter as ações negociadas nos Estados Unidos, que existe um banco, uma instituição intermediária que compra essas ações no mercado local em que ela é listada e faz a equivalência. Então, quando compra um título de ADR, essa instituição ela tira de circulação, vamos dizer assim, uma ação que estava listada na bolsa original. E tem alguns casos, a XP, que fez um IPO recentemente aqui na Nasdaq, em Nova York, ela é interessante que é uma empresa brasileira, mas ela fez a listagem direta na Nasdaq. Ela não tem até hoje ações negociadas no Brasil. E para ela ter as ações negociadas no Brasil, vai ter que ser uma BDR, né? Que é o equivalente brasileiro do ADR. Então, são empresas estrangeiras que acabam negociando suas ações no mercado brasileiro através dessa estrutura que uma instituição intermediária compra a ação onde ela está sendo negociada e quando alguém no mercado brasileiro compra ação, ela vai e compra uma ação que está em circulação, ou ela tira de circulação uma ação do mercado em que a empresa está listada originalmente, né? Então, tem várias empresas que têm BDRs no Brasil, as grandes, né? Tem Facebook, com BDR no Brasil. Você pode comprar hoje o Facebook através da sua corretora no Brasil, não precisa mais ter você não precisa ter uma conta nos Estados Unidos, então diminuiu bastante a burocracia. Outras ações, Google, Alphabet, né, que também tem BDRs listados no Brasil, e a XP está no processo agora de ter também. Por último, aqui, acho que para essa introdução de ações, a gente tem 2 mercados, que é o padrão e o fracionário. O padrão geralmente são múltiplos de 100 a ação, e por padronizar os lotes, você tem muito mais liquidez. Quando você tem um número pequeno de ações, às vezes você recebe por direito de subscrição, ou então recebe um valor fracionário de ação, e aí isso te joga para o mercado fracionário, que tem, às vezes, um preço diferente do padrão. Até certas pessoas podem tentar arbitrar aí, mas como o volume é pequeno, não para ter tanto ganho. Aqui, começando uma parte interessante, eu queria mostrar para o pessoal aí que está participando da aula, que às vezes não sabe com quem que eles estão transacionando na Bovespa, né? Isso aqui é uma lista bastante interessante que eu peguei ontem, é o último dado disponível, público, né? Se você for assinante do serviço da Bovespa, acho que tem mais detalhado que isso. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui no início desse ano, tá? Focando no primeiro ano, temos aqui a parte de compras e vendas. Então, somando todos esses percentuais dá 100%, né? 50% para cada, que quem compra tem que ter uma contraparte de venda. Mas os investidores estrangeiros aqui têm quase metade do volume da Bovespa, da B3 hoje em dia, né? E aí você pega os institucionais, que te dão mais aí um pouco acima de 26%, 27%. Então, quer dizer, quase 77% do volume, 75% do volume entre compras e vendas na B3 é explicado por investidores estrangeiros e investidores institucionais, que são fundos de pensão, fundos de investimento, são pessoas mais profissionais que têm um conhecimento grande da Bolsa, né? E o investidor individual, somando compras e vendas, você está entre 20% aí da participação, então ainda é pouco. Então, as pessoas aqui o investidor individual está lidando com contrapartes que são bastante bem informadas, né? No institucional e o estrangeiro, eles não são pessoas com pouca informação. Então, tomar cuidado quando a pessoa cresce na arrogância de achar que está fazendo uma transação ideal e é um dinheiro fácil, que isso não existe. Aqui são pessoas muito gananciosas, que estão aí nos bancos bastante bem instruídas,
com um suporte tecnológico absurdo, tentando ganhar dinheiro do pequeno investidor que não é estudado. Então, claro, você pode comprar qualquer ação na Bovespa, pode subir, pode cair. Aqui a gente vai tentar mostrar, entender um pouco como evitar que a bolsa seja uma loteria. Outro slide que é só para mostrar um pouco qual que é a distribuição da participação dos investidores na bolsa hoje. Então, a maior parte dos investidores, você vê, está entre 26 e 35 anos. Só que, embora eles sejam a grande maioria em número, não é a grande maioria em recursos aplicados, né? A maioria realmente fica com as pessoas maiores de 66 anos, que a gente tem tudo para estar nesse grupo aqui. Quando lá no futuro você é uma pessoa que tem está investido na bolsa há bastante tempo e colheu os frutos de uma disciplina de longo prazo para investir. E aqui a distribuição por estados, né? Achei interessante também de incluir. Um pouco de informação também, explicar o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Tá? Esse gráfico aqui, ele mostra os dados da tabela, à exceção dessa parte laranja aqui que eu adicionei por fora, que é a evolução do número de investidores individuais na Bolsa. E essa curva aqui, você vê que a partir de 2018, aqui, ela explode. Então, um número que há bastante tempo foi se mantendo ali um pouco acima de 500 mil investidores, 700 mil investidores, chegou atualmente a quase 3 milhões e um pouco mais de 3 milhões e 200 mil investidores. E a tendência é continuar subindo. E isso explica um pouco, porque, primeiro, as pessoas estão tendo mais contato com o mercado financeiro e uma das motivações para isso é que o dinheiro mais fácil da renda fixa está difícil de ser conseguido. Se você quiser agora aquela renda certa na renda fixa, que antes muita gente fazia, você tem que se contentar com juros extremamente baixos. Hoje em dia, a Selic está em 2% para um ano. E na Bolsa, num dia forte, você ganha 3%, 4% no seu ativo, muito mais às vezes. Mais que um ano de rendimento da renda fixa. E as pessoas perceberam isso, que agora, para ter retorno, tem que correr mais risco. Então, houve uma migração das pessoas que investiam em renda fixa para renda variável. E essa migração tem tudo para continuar. Hoje, a gente, fazendo uma comparação, mesmo depois desse crescimento forte, somente 3,4% da população brasileira economicamente ativa é investidora de bolsa. Próximo slide aqui eu te mostro o percentual como compara com os Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, né, do investimento de bolsa. As pessoas têm uma cultura de investimento de bolsa aqui muito grande e que se mantém 55% da população adulta, então tem muito espaço para crescer. Aqui outra parte de gráfico interessante, comparando os resultados da Bolsa do Brasil com dos Estados Unidos. E realmente o que vai ser o resultado do dia seguinte. O dia seguinte, se você comprar as cegas, é realmente quase aleatório. Se você olhar, essa aqui em amarelo é uma distribuição normal, que a gente que gosta de lidar com estatísticas, é uma curva que ela modela bem eventos aleatórios que a gente vê, e eu tentei aqui mostrar um pouco que a distribuição de rendimentos, se você olhar aqui, essas barras que estão em azul, um azul mais claro, elas representam quantas vezes, nesse período aqui que eu analisei, de 94 até o fechamento agora dessa sexta-feira, que era onde tinha os dados facilmente para obter, quantas vezes a Bovespa ou a S&P, que é a principal índice aqui da Bolsa de Nova York, ela fechou com esses rendimentos. Então, aqui a Bolsa brasileira, quase todos os valores de fechamento da Bolsa, a gente pode concentrar entre menos 4,87% e 4,88%. Quase todos os rendimentos ficam aqui. Então, se vocês lembram aí em março, como eu lembro, infelizmente muito bem, dos circuit breakers que teve na Bolsa, a gente está falando de resultados aqui, ó. Quando a gente pega aqui uma série histórica muito grande, isso aqui é altamente outlier. Isso não é estatisticamente é muito improvável de ocorrer.
problema é se você não está preparado e ocorre com você, pode ser um evento que muda a sua vida financeira para sempre, né? E o formato da distribuição entre Brasil e Estados Unidos é razoavelmente parecida, né? Eu acho que, como de esperar, os Estados Unidos têm muito mais valores concentrados perto da média, porque é considerado um mercado menos arriscado, né? Mas eu acho que outro gráfico aqui tem uma principal mensagem que eu queria mostrar também. Essa aqui é a correlação dos resultados da Bovespa com os resultados da Bolsa Americana, porque hoje os mercados são bastante integrados, né? E as empresas dos dois mercados estão expostas aos mesmos riscos, né? Riscos globais. Aqui o risco do contágio da Covid, que pegou bastante desde março. E aí esse medo no mercado financeiro global está em todos os mercados, né? Então, eu fiz essa análise aqui, ela pega a correlação do valor de fechamento, da variação de fechamento dos últimos 252 dias úteis da S&P com a Bovespa, e ver, para quem conhece bem estatística, quando está em 1 é o máximo, significa que se a Ibovespa sobe 1%, a S&P vai subir 1% também, ou vai subir 1,5%, mas sempre na mesma direção. O 1 significa sempre a mesma direção correta, tá? Se um sobe, outro sobe, se um desce, outro desce. E estatisticamente, valores ali acima de 70 já são muito significativos. Hoje em dia, a Bolsa do Brasil está tão próxima da dos Estados Unidos em termos de direção que está acima de 80%. Então, você investe no Brasil e está quase que, se você olhar o resultado dos Estados Unidos, você sabe o que vai acontecer no pregão do Brasil, porque uma segue muito a outra e o volume das transações nos Estados Unidos é muito maior, né? Então, você acaba, porque como as duas estão expostas aos mesmos fatores, né, você acaba tendo um resultado de bolsa S&P estando no Brasil. Isso é interessante. Aqui também, antes da gente começar a análise das empresas, não dá para abrir mão de entender o que está acontecendo no mundo, né? A gente está numa realidade muito diferente hoje em dia do que os livros de finanças escreveram há 20 anos atrás, por exemplo. E a gente precisa ter um pouco dessa consciência para saber onde a gente está se metendo com os investimentos, né? Esse aqui é um gráfico bem interessante. Ele é o Money Supply, que na verdade é o fluxo de dinheiro que é injetado nas economias. Aqui eu peguei o M0, que realmente é dinheiro físico. São notas e moedas que foram produzidas pelas casas das moedas aqui entre Brasil e Estados Unidos, para fazer essa comparação, para mostrar o que aconteceu, o que tem acontecido, né? Acho que a população em geral não sei se está ciente do que está acontecendo. Em azul, aqui é os Estados Unidos, tá? É o dinheiro físico em circulação nos Estados Unidos. Eu nem coloquei as outras medidas de fluxo de dinheiro, como M1, M2, que são mais abrangentes, inclui depósitos, inclui saldo em conta corrente. Estou falando de dinheiro físico, que é para ter o conceito ficar bem claro. Esse dinheiro físico, claro, a população vai aumentando, a economia vai aumentando, você precisa de mais dinheiro físico. Então, vai se imprimindo mais dinheiro à medida do tempo. Por isso que essa curva deveria ser sempre ascendente, que o Brasil tem seguido bastante estável. E os Estados Unidos era bastante estável também, até chegar à crise de 2008. A partir da crise de 2008, os Estados Unidos, e a crise de 2008 não afetou tanto o Brasil, começou a injetar dinheiro na economia de uma forma absurda. E desde 2008, então, a gente vive uma característica dos mercados financeiros, que os ativos elas estão com seus valores distorcidos, basicamente porque tem tanto dinheiro em circulação no mercado que esse dinheiro ele precisa ir para algum ativo. Um dinheiro não fica solto, as pessoas, até um bilionário, ela não vai conseguir comprar mais alimento do que ele precisa para consumir. Então, esse dinheiro acaba, mesmo com a vida luxuosa que eles têm, acaba sendo investido em outros tipos de ativos de reserva de valor, como ações, imóveis, commodities. E aí, com essa injeção de dinheiro que ocorreu em resposta à crise, houve um ciclo de valorização grande das ações que a gente vê até hoje. O Brasil não passou tanto por isso, mas você vê aqui no Brasil, houve uma injeção de dinheiro agora, em 2020, né,
em resposta aí à Covid, né? Então, o governo se endividou mais, e acho que esse dinheiro que está em circulação, de onde que vem? Cria o dinheiro e é fácil? Não. Se você tem um ativo, você tem que ter um passivo de contraparte, né? E o passivo é os bancos centrais. Quer dizer, os bancos centrais estão assumindo essa dívida, e você vê aqui o formato das curvas é muito parecido. Basicamente, injeta dinheiro na economia e o Banco Central do Brasil e dos Estados Unidos fica com os títulos aí lastreando, vamos dizer assim, né? Fica com a obrigação de uma hora retirar esse dinheiro de circulação e quitar o passivo que fica no seu balanço. Então, isso, de certa forma, é dívida, né? É dívida que fica para o país e está chegando em níveis preocupantes, né? A gente não sabe quando que isso pode estourar, mas o endividamento do mundo está em níveis muito altos hoje em dia. E, principalmente depois do Covid, parece um pouco com o que a gente experimentou ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, são tempos muito difíceis aí que virão, eu imagino, porque há um limite, não se pode endividar para sempre, né? Quem vai pagar são as gerações futuras. Aqui a taxa de juros também, tanto quanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as taxas baixaram muito também para aquecer a economia, e isso, todos esses fatores aqui, esses últimos 3 gráficos principais que eu escolhi, ajudam a explicar o que está acontecendo que as ações estão subindo tanto. Estão subindo tanto porque, basicamente, os governos centrais estão injetando dinheiro e estão inflando quase que artificialmente, porque esse dinheiro tem que ir para algum ativo, e está indo muito para ações, está indo muito para imóveis, tudo que pode ser reserva de valor acaba valorizando. A gente está agora no que é chamado de bull market, e, claro, um bull market tem pequenos ciclos, mas a gente acabou de sair de um bear market, que foi o menor bear market da história. E o que significa um bear market? É um mercado em que os preços estão sendo deprimidos, né? Então, está com um sentido de queda de preços por quebra de confiança, geralmente por quebra de confiança em alguns setores da economia, ou então na economia em geral. No Brasil, a gente experimentou um tempo muito prolongado de bear market, que foi até o período, naquele gráfico de correlação que eu mostrei, foi o período que a Bolsa dos Estados Unidos estava indo bem, mas o Brasil estava indo mal. Isso se explica porque, para o Brasil ir bem, os Estados Unidos têm que ir bem e o Brasil tem que estar fazendo a lição. Então, se os Estados Unidos vai mal, o Brasil dificilmente consegue ir bem por muito tempo sozinho. Então, o Brasil é mais arriscado porque te depende de outros mercados para estar indo bem, assim, indiretamente, né? Tem as particularidades internas, mas, enfim, o Brasil passou um período de bear market muito grande e as pessoas estavam frustradas com a forma como a economia estava sendo gerenciada, ou então politicamente, e isso mudou bastante, independente de posições políticas, né? Uma análise dos gráficos e do mercado. O mercado não tem posições ideológicas, tá? A partir ali do período em que houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, realmente houve uma mudança do sentimento de mercado e houve coincidiu com um período de maior alta ali das ações, né? E a gente experimentou um período de bull market grande, que é um período de alta de preços, que aí foi interrompido pelo Covid, né? Mas a gente está se recuperando agora. Nos Estados Unidos, por conta dessa injeção grande de liquidez, que aqui foi muito maior do que no Brasil, já dá para considerar que a gente está num bull market, que é uma tendência maior de longo prazo de alta das ações. E só como curiosidade, por que bull market, bear market? A melhor explicação que eu escutei foi que é a forma como cada um desses animais aí ataca, né? O touro, ele ataca com o chifre de baixo para cima, então é alta de preços. Já o urso, ele ataca com a pata de cima para baixo, então representa a queda, né? Só interessante aí, eu achei legal de mencionar. Aqui a gente tem um gráfico aqui só para mostrar como é que a gente subdivide o mercado. Tem várias e várias categorias, eu escolhi algumas poucas aqui, mas basicamente você tem uma filosofia de investimento, que a gente vai abordar daqui a pouco, e pode escolher
o tamanho das empresas que você pode investir, né? Então, isso te dá um grid aqui, vamos dizer, de 9 quadrados, que você pega as empresas que já são muito grandes, e aí você pode escolher as empresas que são consideradas de valor, que elas são consideradas uma empresa com as ações relativamente mais baratas, mas é uma empresa madura, não tem uma perspectiva de crescimento explosivo, mas em compensação você pode receber os dividendos que ela paga de forma periódica, né? Então são empresas que são consideradas mais seguras e você vê um retorno do seu capital através do dividendo. Do outro lado do espectro de valor, aqui a gente tem um pouco mais agressivo, são as empresas consideradas de crescimento. Essas são empresas que têm uma filosofia de crescer rápido, tem potencial de crescimento muito grande, às vezes é uma tecnologia nova, então é uma forma de abordar diferente. As empresas às vezes operam durante muito tempo no prejuízo, mas ainda assim tem um valor de mercado enorme, porque a expectativa de que a empresa vai mudar o mundo, então no futuro ela se torne uma empresa altamente lucrativa. E no outro, em termos de valor, você tem as empresas que são small cap, que consideradas aí com uma capitalização pequena, então uma empresa que ainda não cresceu, ainda não é uma empresa gigante, e aí à medida que a empresa vai aumentando o seu valor de mercado, ela vai migrando aí para mid cap, large cap. Isso aqui só para mostrar um pouco de classificação, pelo menos aqui nos Estados Unidos, como são identificadas as empresas por tamanho de capitalização. E a capitalização você pega o valor das ações e multiplica pela cotação que ela tem. Então você vê qual é o tamanho da empresa. E isso aqui eu peguei da Schwab, que é uma das principais corretoras aí dos Estados Unidos, só como uma referência de que essa injeção de liquidez fez o mercado se tornar muito ganancioso e hoje há um otimismo muito grande no ar. E isso você pode ver claramente aqui nesse grid de rentabilidades. Você vê que são as empresas que são consideradas baratas, que são empresas maduras, já estão muitas décadas operando, pagando dividendos. Elas estão operando no positivo, no acumulado dos últimos 12 meses, mas nada compara com as empresas de crescimento. E aí, as empresas de crescimento, que elas englobam empresas que às vezes não dão lucro, ou então nunca deram lucro na vida, ainda assim, tem tanto otimismo no mercado para investir nelas, porque tem uma tecnologia nova. A gente tem uma empresa que seria large growth, agora a Tesla, que mexe muito com as emoções das pessoas. Essas empresas, elas não são necessariamente lucrativas, mas elas têm uma expectativa de que vai mudar o mundo no futuro e atraiu muito capital. Hoje, várias dessas empresas a gente tem aqui nos Estados Unidos, eu acredito agora são 3 empresas que são com um valor de mercado acima de $1 trilhão. Isso é impressionante. E a gente tem a Apple acima de $2 trilhões. E aconteceu tudo muito rápido. Essas empresas dobraram de valor muito rápido. A Tesla, nesses últimos 6 meses, aumentou o valor em 550% aproximadamente. Isso é surreal para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, só para ver se tem alguma pergunta. Só um segundo aqui. Sim. Certo. Investidores estrangeiros engloba tanto indivíduos quanto empresas e instituições. Sim. Investidores estrangeiros, eles operam através... Desculpa, isso era uma pergunta antiga, mas ela só respondendo aqui ao Bruno Siqueira. Só opera através de certas corretoras e é possível fazer identificação. E aqui, exatamente, o Tesla era o exemplo que eu estava dando, Bruno. Eu realmente fico impressionado com o caso da Tesla. Eu acho realmente que tem muito otimismo no mercado hoje em dia. Então, sim, é só para mostrar como existe esse otimismo com o tamanho dos mercados e a gente está com um investimento nas empresas de crescimento muito grande. E é engraçado que o crescimento, as empresas de crescimento, elas precisam vender uma história.
E se você vender muito bem a história, tem muito bom contador de história por aí, as pessoas realmente compram essa história. E se a empresa vai entregar no futuro ou não vai, bem, ao futuro a gente vê, né, depois, né? Vê as empresas do grupo do Ike Batista, que eram empresas de infraestrutura, que costumam ser empresas de bastante previsibilidade de receita, né? Então a gente classificaria como value, mas como as empresas não existiam ainda, elas tinham valuation de growth. E ele chegou a ser, eu acho que o oitavo homem mais rico do mundo, e o que aconteceu é que as empresas não entregaram resultado e está na situação que está, né? Então não digo que todas as empresas de crescimento podem passar, mas é sempre um risco. Certamente tem mais risco do que as de valor. E falar em valor, para a gente refletir aqui, o que é o valor de uma ação, né? A gente está chegando na parte interessante da aula. Obrigado por aguentarem a minha explicação até agora, mas agora essa era a parte que vocês estavam esperando. A gente vai chegar na análise fundamentalista. Mas o valor é uma questão até filosófica aí, né? A gente tem preço e valor. Se eu colocar duas pessoas para discutir sobre a venda de um objeto pessoal, a pessoa que está vendendo pode colocar o preço que quiser e a pessoa que está comprando pode olhar para aquele preço e achar se está barato ou caro, depende das circunstâncias, né? Mas aí a gente, quando entra no mercado, são muitas pessoas transacionando objetos ou ativos que elas entendem que tem um valor que faz sentido trocar de mãos, né? E um comprador adquirir aquela e o vendedor pegar o dinheiro e achar que está fazendo um negócio. E aí, quando são termos de mercado, quando existe um mercado ativo, então, aquela movimentação, o momento que o preço em que as ações estão sendo vendidas e compradas, no caso de ações, é o valor de mercado. E aqui, fazendo um paralelo, esse valor de mercado pode estar muito divergente do valor intrínseco. Que o valor intrínseco também é um pouco subjetivo, mas existe uma metodologia para chegar numa ideia de valor intrínseco que cada investidor pode formar, né? O que é interessante é que eu vejo muita gente aí investindo, às vezes, partes consideráveis dos recursos acumulados de uma vida inteira em uma ação porque escutou o vizinho comentar, ou então porque saiu na notícia. E vou comparar, a pessoa vai comprar um carro, às vezes, que é 10% do valor que vai investir, né, dependendo do valor que você vai investir, né? Ou então um celular, ou qualquer outro objeto. Às vezes a pessoa entra em fóruns, pesquisa, conversa com outras pessoas, busca informação, quer saber o modelo, quer saber as funcionalidades, e uma ação que você vai investir uma porção considerável, a pessoa às vezes não faz tanto esse exercício, né? Então, só para deixar para pensar se a gente está dando atenção para as coisas que precisam, o valor de atenção, quanto de atenção mesmo que é necessário, né? Determinando o valor de mercado, aqui eu achei interessante, no caso das ações, a gente está nesse considerado nível 1, né, de contabilidade. Então, há um mercado ativo. Se você quer vender o seu carro, você tem um carro, você está pensando em trocar de carro, quer vender, e você quer formar uma ideia de quanto que vale o seu carro. Não sei, você vai na internet, abre o Web Motors, vê os preços comparáveis de modelos parecidos ali, e aí você vê, sei lá, a pessoa que está oferecendo pelo mais barato o carro de todos que sejam comparáveis com o seu. Aí você pensa, bem, meu carro deve valer mais ou menos isso, um pouco mais, né, dependendo do estado de conservação. As ações, quanto que vale a ação? Naquele momento, vale quantas pessoas estão querendo pagar por ela. Mas isso é o correto? Se alguém está querendo te vender um carro 0 quilômetros, todo completo de luxo, por R$20 mil, e ele faz uma oferta, às vezes a pessoa percebe, isso está muito barato, eu vou comprar, tipo, tem uma noção de valor, não é certo? E as ações são a mesma coisa, o que a gente está querendo fazer é chegar numa forma em que, como é que a gente tem essa percepção de que uma ação, ela vale a pena comprar porque está barata, porque não vale a pena comprar porque está cara. E às vezes, se você não tenta entender a empresa que tem a ação, você compra nas cegas e aí realmente é quase loteria. Te mostrei naqueles gráficos lá de alteração. A ação pode cair, pode subir. Tipo, às vezes você ganha, às vezes você perde. Você está comprando as cegas, você não sabe o que você está comprando.
você precisa pelo menos formar uma opinião sobre a empresa que você está investindo, né? E aqui, para determinar o valor intrínseco, é que realmente, só analisando aqui, desculpa, o chat, ok, problema com som. Estamos com problema com som. Melhorou agora, pessoal? Perfeito, obrigado. Valeu. Voltando, determinando o valor intrínseco é a parte que realmente vamos chegar aqui na análise fundamentalista, tá? É o grande desafio do investimento em ações. E aqui tem várias formas de você fazer o valuation de uma empresa para determinar o valor da ação, né? E depende das premissas, tá? Se você tiver uma premissa muito agressiva, muito otimista, você vai chegar no valor alto. Se você tiver uma premissa muito conservadora, você vai estar num valor baixo. Então, se você tiver uma premissa muito conservadora, chegar no valor justo da ação, e a ação está naquele preço, então, de repente, vale a pena comprar, porque se as premissas, se o que aconteceu na realidade for muito mais otimista do que você tinha contado, tinha utilizado na conta, você tem um potencial de alta grande, né? Então, para análise fundamentalista, na verdade, é entender a empresa, é formar uma opinião sobre a empresa, por que você está comprando aquilo, o que ela faz, você precisa entender. Não é só entrar na sua corretora, colocar, vou comprar Petrobras, porque a Petrobras é a maior empresa do Brasil, o governo não vai deixar a Petrobras cair, e você vai lá e compra todo o seu investimento de Petrobras. Você pelo menos tem que formar uma opinião, né? Essas questões muito macro, depois você compra a Petrobras e cai 5 dias seguidos, logo depois, você pensa, eu tenho o signo da derrota, estou marcado pelo azar. Mas você comprou sem fazer a menor noção do que você estava comprando. Como é que você pode falar se deu sorte ou azar, né? Realmente é sorte, jogar dados quase, né? Uma pergunta aqui do Hélio, iniciante em investimento, gostaria de saber do ponto de vista segurança, rentabilidade, retorno, investir em small caps no Brasil ou nos Estados Unidos, considerando taxas. Então, Hélio, esse ponto dos investimentos no Brasil e Estados Unidos, eu acho que o Brasil ainda está razoavelmente barato, porque ainda aqui nos Estados Unidos essa euforia que veio também pelos investimentos do governo, injetando liquidez, comprando vários tipos de ativo, fez as pessoas ficarem um pouco dessa exuberância irracional, né, como chamam. E aqui no Brasil, essa bolha de otimismo ainda não atingiu tanto. Eu acho que tem muito espaço para crescer no Brasil. E eu, assim, depois de muito estudar, eu também já meio que cansei de tentar acertar o curto prazo. Acho muito difícil. Aliás, até para comentar, para os day traders que estão escutando aí, eu realmente desaconselho imensamente o day trade, o day trade, para quem não sabe, é aquela você poder operar comprando a ação e vendendo no mesmo dia. E isso é interessante porque várias corretoras permitem a pessoa se alavancar demais com esse tipo de operação, se você não carregar de um dia para o outro, né? Então você tem que zerar a sua posição até o final do dia. Às vezes você consegue comprar 50, 100 vezes o valor que você tem investido, porque a corretora te permite. E aí, se você comprou um preço e conseguiu vender depois mais alto, você faz um lucro naquele mesmo dia. O problema com isso, existem pessoas aí, existem fundos de investimento, bancos que já otimizaram tudo que pode fazer do day trade, vamos dizer assim. Eu tenho, por exemplo, para contar, eu tenho um amigo que ele é um diretor de uma corretora que opera também no Brasil e Estados Unidos, né? E ele trabalha justamente implementando sistemas de high frequency para investidores institucionais. E esses sistemas, cada investidor tem o seu algoritmo e é alguma coisa muito secreta, mas eles filtram as notícias, e são várias formas de filtrar as notícias. Tem termos-chave, tem, dependendo de fonte, mudança de mercados. Eles fazem um scanner de todos os mercados, e todos esses sinais que é possível traduzir, eles usam para tomar uma decisão, e a decisão é tomada muito rápida. O que as pessoas não sabem o quão rápida é que
esses tipos de servidores que aceitam esses tipos de ordens, eles pagam, às vezes, para a Bovespa, para a B3, para ter um servidor dentro da B3, localizado do lado do mainframe que estão operando as transações da Bolsa. E é feito com o código, às vezes eles otimizam a linguagem do código, nem fazem linguagem tipo Python ou essas linguagens VBA, que são linguagens mais de alto nível, eles fazem linguagem assembler, que é a linguagem dos microprocessadores, para não perder nenhum microsegundo. Então, se saiu a notícia, esse pessoal já tomou a decisão e quando você conseguiu ler a notícia e entendeu, todas as transações que já tinham para ser feitas do Smart Money já foram feitas. E se você tentar competir com esse pessoal, a chance de você perder é extremamente grande, tanto que dizem que, eu tenho uma estatística, 97% das pessoas depois de 3 meses que operam day trade perderam dinheiro. E faz total sentido quando eu conversei com meu amigo diretor, que para eles os day trades é fonte de renda, né? Quanto mais compra e vende, mais corretagem. Ainda ganha em cima da operação de alavancagem, né, que cobram as margens. Mas ele falou que realmente é isso. A maior parte das pessoas perdem dinheiro e muita gente perde dinheiro muito rápido. Mas fechando parênteses aqui do day trade, porque realmente é um assunto que eu precisava comentar. Voltando para a determinação do valor intrínseco, que aqui é uma visão de mais longo prazo, é o que a gente tem que se ater, senão a gente vai correr nos erros de estar exposto a variação estatística, se a ação vai subir por um motivo ou outro. A análise fundamentalista é realmente entender a empresa, tá? Demanda tempo, não dá para fazer muito rápido. Eu vou mostrar alguns casos para você, pelo menos você pode formar uma pequena ideia do que você está investindo. E para fazer isso, você tem que ter uma visão do mercado em que a empresa está inserida, você tem que ter uma visão de qual que é a tendência desse mercado, tem que saber onde é que você está inserido em condições macroeconômicas, tem várias métricas da companhia, você comparar uma incorporadora com outra, você vai ver que existem incorporadoras que são melhores que outras, e a forma de você chegar, então, no valor justo, a forma mais correta, vamos dizer, teoricamente, é você tentar projetar os fluxos de caixa que chegam para o acionista no futuro, né? E você trazer isso ao valor presente por uma taxa de desconto que você considera justa. E existe uma ciência também, aqui nos bancos de investimento temos áreas aqui de fusões e aquisições, de equities, e eles cobram bastante caro para fazer essa análise, porque é uma análise bastante técnica e você precisa ter uma boa base de dados para você montar, mas nada impede que você assuma uma taxa de desconto que você está contente com aquela taxa e você utiliza isso. Então aqui eu fiz um exemplo bem simplório do que é um fluxo de caixa descontado. Vamos dizer que o acionista chegue em R$1.000 no final do primeiro ano, R$900 no segundo ano. Isso aqui é toda a rentabilidade da empresa, tá? E aqui os outros valores até o ano 5. Depois do ano 5, eu já jogo a toalha, digo que eu já não consigo prever nem o próximo ano direito. A partir do ano 5, eu já acho que está muito no longo prazo e eu não consigo estimar bem. Então, eu vou me ater às previsões até o ano 5 e a partir do ano 6 em diante, eu utilizo a perpetuidade, né, que é uma forma de você estimar o valor daquela empresa, considerando que ela vai existir para sempre. Então, você utiliza uma taxa de desconto, que aqui assume 10%, acho que se uma empresa paga uns 10% para o acionista de rentabilidade, na condição atual está bom. Então, eu fiz aqui um índice de desconto, basicamente é 1 mais 10%, depois no ano 2, você multiplica o anterior vezes 1,10, e assim vai fazendo. E aí você divide um pelo outro, e chega aqui no fluxo de caixa descontado. Para calcular a perpetuidade, só tem uma sacadinha que a perpetuidade você calcula utilizando os valores do próximo ano, certo? Então você vai, estou considerando que no ano 6 eu vou pegar o valor que finalizou o ano 5 e crescer 4%. Então eu peguei 1.250 vezes 1,04 e dividi isso pela uma formulazinha que é basicamente a taxa de desconto menos o crescimento, que aí vai dar 6%, né? Então, se você pegar 1.250 vezes 1,04, dividir por 6%, te dá esse número aqui, um número grande comparado com os outros.
Depois você vai dividir esse número pelo índice de desconto, que é 1,10 elevado até o sexto período. Quando você somar tudo isso, essa empresa que estava te pagando esse fluxo anual vai valer R$16 mil. O que eu quero chamar a atenção é que desses R$16 mil, você fez um modelo financeiro, projetou a receita de forma muito precisa, projetou suas despesas operacionais, o custo do que você vende de forma precisa e tal, chegou no seu dividendo. A partir do sexto ano, você acha que já está muito longe, calculou a perpetuidade. Mesmo com toda essa precisão, olha só, a perpetuidade que cheguei descontado foi R$12.230, representa quase 75% do valor da sua empresa. E aqui, qualquer coisinha que você mudar na perpetuidade de premissa, você muda o valuation na empresa de forma absurda. Então, a sua valuation vai ser tão bom quanto as premissas, né? Então, e tem um bom grau de subjetividade. E é interessante quando esses bancos de investimento, essas empresas de research soltam um preço-alvo para a ação. Isso é interessante, é engraçado. Assim, deve existir um preço-alvo, porque se a gente não tiver um número para balizar, a gente não consegue nem formar uma noção de que está alto ou está baixo, né? Mas quando a pessoa precisa de um número, eu fico pensando, por exemplo, dizer um número justo para a Petrobras. Caramba, a Petrobras, quantos ativos a Petrobras não tem? E aí eu tenho que modelar a receita e os custos, tenho que modelar o custo da dívida, que a Petrobras tem um monte de dívida. E aí projetar tudo isso nos próximos 50 anos, 30 anos, sei lá, com precisão, chegar num valor de perpetuidade e trazer, e isso me deu com precisão, sei lá, R$90, R$35 para ficar um pouco mais próximo da realidade do preço agora. E aí eu digo assim, não, tem um potencial de alta de 40%. O que eu quero que vocês tenham noção é que existe muita subjetividade nesse analista, e não é difícil um analista prever 35, outro 70, outro 20, porque depende do que você coloca de premissa. E tudo isso realmente é um pouco de ciência, um pouco de arte, e não é difícil você encontrar analistas que os chefes falam, você tem que chegar nesse número, dá um jeito de chegar nesse número, porque esse número é meio que consciência de mercado e a gente acaba não se expondo muito. E isso acontece, a gente escuta histórias, né? As pessoas, na verdade, fazem o exercício de trás para frente. Tem um preço que quer chegar e tenta justificar depois. Mas, enfim. Outra análise que ela é muito mais simples e é mais fácil da gente fazer é com os múltiplos, né? A ideia é a gente fazer algumas análises agora com vocês aqui. E os múltiplos são simples de montar, são valores de mercado, as cotações de mercado e obtém das demonstrações financeiras da empresa. Então, baseado no que a empresa, no valor da empresa atual e quanto que ela reportou recentemente de receitas, de despesas, quanto que ela tem de endividamento. E aí você depende da empresa divulgar os resultados, né? Por isso que sempre é notícia. Petrobras divulgou o balanço trimestral. É que com o balanço trimestral você tem novos dados para atualizar os modelos dos analistas financeiros, para saber se o cara projetou 30 anos, ele acertou o próximo trimestre, e às vezes ele erra o próximo trimestre, aí você vai acreditar que ele projetou certos 30 anos. E atualiza também os múltiplos da empresa. E aí você vê, dependendo do múltiplo, ficou mais ou menos interessante. E aquele é um dia que geralmente as empresas divulgam os balanços no final do dia, e aí o dia seguinte tem bastante movimentação de gente tomando decisão baseado nesses novos resultados, né? Aqui eu coloquei esse site, eu gosto bastante dele, é um site gratuito, bastante completo, statusinvest.com.br. E aqui nesse ponto eu vou dar uma parada na minha apresentação e eu queria abrir o Status Invest com vocês, para a gente, eu vou ver aqui no chat, pessoal, vamos fazer vamos olhar uma empresa juntos, tá? Eu não queria colocar uma muito batida, Petrobras, Vale. Alguém tem alguma sugestão para a gente olhar os índices e formar uma opinião sobre a empresa? Podem ser criativos. Tinha um tempo atrás aí que a Taurus fez muito sucesso, muita gente comprando Taurus por conta do Bolsonaro e vai liberar as armas.
Alguém sabe se a Taurus é uma boa empresa ou uma empresa ruim? Ou então, se vocês tiverem alguma outra sugestão, alguém aqui no chat? Vamos ver então. Vou entrar aqui com, por exemplo, até alguém se manifestar. Vou colocar Gerdau, uma empresa tradicional brasileira, muito conhecida e é robusta. Então esse site ele é bastante gráfico, eu realmente recomendo ele. Ele tem muita métrica e ele faz o serviço chato de você calcular muito desses índices. Ele já começa aqui com alguns gráficos de quanto que foi a cotação, né? O valor da ação, dividend yield, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Aqui é uma medida interessante, porque as pessoas olham só o preço e investimento, alguma coisa que você tem que repetir sempre se você está dando consideração suficiente para o risco. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder, mas melhor do que ganhar muito é não perder muito. E isso já está provado psicologicamente, que melhor do que não ganhar muito é não perder muito. Então, acho que a primeira filosofia é vamos tentar minimizar as perdas, né? Mais do que tentar ganhar dinheiro. E aqui, quando às vezes as pessoas não têm a menor noção de como que é a volatilidade da ação. Vamos abrir aqui no período. Até que a Gerdau, desde aquela queda absurda, se comportou muito bem numa alta razoavelmente estável, né? Mas agora você alcançou um pico e caiu bastante rápido, né? Olha só. E essas movimentações que muda a direção, para cima, para baixo, e quanto que sobe uma ação, quanto que ela cai, isso impacta a volatilidade. E é sempre bom ter uma referência de volatilidade. Aqui ele coloca no gráfico entre quanto que é o menor índice da Ibovespa, e aqui é um índice de referência. Esse valor aqui, se você entrar em outras ações, vão ter outros índices de referência. Acho que eles fazem isso só de forma gráfica para manter os dois índices aqui nas mesmas posições. E aí você vê quanto que é a Gerdau. A Gerdau tem uma volatilidade de 56,74. Aqui parece ser bem maior do que a Ibovespa, que está em 44. Mas se você entrar em outros ativos, vai ver que, por exemplo, a Taurus deve estar bem acima de 100, por exemplo. Aqui vamos entrar para os índices, e aqui eu realmente gostaria que vocês me parassem se precisar, porque são vários índices e eu vou focar nos que eu considero principais aqui, os que eu olho, tá? Um índice muito interessante, Dividend Yield. O que significa esse bicho? Dividend Yield, e aqui esse site é legal, que se você clicar aqui ele te mostra também o que significa, tá? Cada um desses não tem uma explicação. Se clicar, eu acho que ele abre uma janelinha. O Dividend Yield é quanto que a empresa pagou nos últimos 12 meses de dividendos comparado com o preço da ação hoje. Então, o legal seria saber o Dividend Yield, quanto que a empresa vai pagar de dividendos, né? Mas aí você precisa de estimativa de analistas, né, para saber os próximos 12 meses, quanto que ela vai pagar comparado com o preço da ação hoje. Mas vamos considerar que a empresa vai pagar dividendos conforme ela pagou nos últimos 12 meses. Então, os dividendos que no Brasil, por enquanto, ainda são livres de imposto de renda, as pessoas recebem líquidas de imposto de renda, dessa empresa, da Gerdau, representa 1,51. Então, se você comprar 21,19 uma ação, você deve receber 1,51% daquele valor ao longo de um ano em forma de dividendos. E é bom, porque a empresa ainda pode aumentar o valor da ação, né? E aí você pode ter o ganho de capital, o valor da ação ainda pode engordar, e aí você ganha dividendos e ganha o valor da ação, se você quiser vender, né? Outro índice que eu olho bastante é o preço-lucro. E esse aqui te dá uma comparação, uma referência, tá? Uma referência de a empresa está cara ou está barata. Esses dois aqui dão uma boa referência, porque hoje você vê a CDI está pagando 2%. Com 2% ao ano, você resgata, você colocou R$1.000, você vai ganhar os 2% ao ano, ao final, e os R$1.000 de volta. Se você comprar R$1.000 de Gerdau, você corre o risco, os R$1.000 vai comprar, sei lá quantas ações aqui, 50 quase, e pode subir ou não o valor da ação, mas no final você não vai ganhar o dividendo, que é quase o que a CDI está pagando. Então, se você achar que
que a Gerdau pode subir só um pouquinho comparado com a renda fixa, já faz sentido. O preço-lucro também te dá uma referência de se faz sentido aquele investimento. Ele te mostra o preço da ação comparado com o lucro dos últimos 12 meses. Então, essa empresa deu lucro, mas ela está com um múltiplo de 25 vezes ainda o preço. Ela precisaria de 25 anos, 25,7 anos, para ter em lucro o valor da ação. Tá? Então, isso te dá uma métrica. Quanto maior esse número, mais cara é a empresa. Mas você tem que comparar laranjas com laranjas, bananas com bananas. Tá? Então, se você vai comparar a Gerdau, em termos de PL, você precisa pegar uma outra empresa comparável com ela, que atue num setor parecido, ou no mesmo setor, idealmente. Se você comparar uma Gerdau com uma empresa de tecnologia, não é uma comparação justa. A empresa de tecnologia geralmente tem um PL muito mais alto, então não vai significar que a Gerdau está muito mais barata do que a outra. Outros índices aqui interessantes. O preço sobre o valor patrimonial. Isso aqui é uma medida também próximo de 1 para essas empresas que são mais dependentes de ativos físicos, é ideal. E empresas que acabam tendo um valor mais intangível alto, tipo corretoras ou empresas que que dependem de venda online, por exemplo, às vezes eles têm uma estrutura física baixa, acabam tendo um valor patrimonial baixo comparado com o valor da ação, e esse valor aqui acaba ficando bastante alto. Mas se você tem um número razoavelmente baixo, te dá uma segurança de que aquela empresa pelo menos tem valor contábil próximo ao que eu estou pagando. Então, se um dia ela for liquidar a empresa, eu devo pagar todo mundo e ainda sobrar um dinheiro para quase receber o valor que eu paguei na ação. Então, uma medida razoável para ter. Outra medida bastante importante no Brasil, que causou muito problema no passado para várias empresas, né? Então, a gente sempre fica olhando o endividamento. Quanto mais endividada a empresa, mais ela corre risco de quebrar, porque os credores nos bancos são os primeiros a receber o dinheiro, e se a empresa está numa situação ruim e não consegue renovar o financiamento, os bancos podem pedir a falência, né? Então, a ideia é que esse índice, que é a dívida líquida, a dívida líquida é basicamente o total de dívida que a empresa tem, mas aí você tira o que ela tem em caixa, né? Às vezes a empresa mantém dinheiro em caixa, até para o próprio negócio dela, às vezes para comprar uma outra empresa, né? Às vezes o dinheiro em caixa é um indicador de que a empresa está querendo fazer alguma coisa no mercado. Então, quando a empresa começa a acumular muito caixa, as pessoas começam a pensar, vem aquisição por aí. Então, a dívida líquida, ela é a dívida menos o caixa. Quando você divide isso pelo EBITDA, o EBITDA é uma métrica também da demonstração de resultados, que ela é uma aproximação de quanto que sobra de fluxo de caixa operacional da empresa. O fluxo de caixa operacional é muito mais preciso, só que ela dá um pouco mais de trabalho de você obter. Várias empresas agora acho que já tem uma obrigação de publicar o fluxo de caixa operacional, mas o EBITDA, como já é tradicional, se manteve. Então, é um índice que também você presta bastante atenção. E, claro, indicadores de eficiência. Uma empresa que tem uma margem boa, ela tem espaço para ver o mercado ficar um pouco mais difícil e ainda assim se manter lucrativa. Agora, se a empresa ela tem uma margem muito baixa, ela geralmente fica muito exposta a situações de mercado. Então, quanto mais as margens, mais segurança você tem no negócio. Então, aqui no caso da Gerdau, a margem bruta dela é 9,93%. Significa que a margem bruta é quando você tira o custo dos elementos que você está vendendo, né? Então, você tira o custo dos produtos vendidos e sobra 9,93. Então, para o setor dela, nessa faixa que ela poderia estar maior, dá para sentir que ela sofreu um pouco com a crise, podia estar um pouco mais acima, ali, uns 15% talvez, mas essa é uma margem desse setor. Você não pode comparar isso com uma empresa de transmissão de energia, por exemplo, que quase não tem nenhum custo, então vai ter outra margem no outro
completamente, em outro aspecto completamente diferente. Aqui a margem EBITDA, então mostra que teve algumas receitas aí que são não recorrentes, porque está mais alto que a margem bruta. E a margem líquida no final, aí você tira várias outras despesas, né? Tira despesas financeiras e tal, e sobra a margem líquida, que é o que sobra para o acionista, né? Então, de cada R$100 que entra na empresa, R$3,57 acabam no bolso do acionista. Aqui mostra também alguns gráficos de proventos. Provento é o que o acionista quer, é dinheiro no bolso do acionista, quer receber. As datas de pagamento dos acionistas, e aqui você começa a ter mais os dados, né? Se você quiser realmente se aprofundar, tem bastante dado. Aqui eles mostram até umas empresas que você pode comparar. Então você abre depois, compara a Gerdau com a CSN. Vamos ver aqui, por exemplo, com a CSN eu vou comparar a questão de preço-lucro. E a CSN com preço-lucro 42 e 49. Então, nessa métrica, essas duas empresas que são do mesmo setor de metalurgia, a Gerdau está mais barata. Pode ter algum outro elemento que explique isso? A CSN quase não paga dividendos, então eles estão passando alguma dificuldade de que não distribui o caixa para isso, porque quer ter uma segurança, ou estão guardando dinheiro para fazer algum projeto grande, ou realmente o negócio está indo mais ou menos desfavorável para a empresa, porque uma empresa do setor da CSN é um setor que é mais demanda de recursos, deveria ter uma estabilidade, já é considerado um setor maduro. E eu esperaria que uma empresa dessa pagasse um montante razoável de dividendos. Se a gente olhar aqui, o histórico do pagamento de dividendos, onde está nos últimos 5 anos, pagou somente em 2019. Não tem mais aqui. Então, ela pagou, mas ela diminuiu bastante. Eu precisaria entender o que aconteceu, por que ela está diminuindo bastante os dividendos. Já a Gerdau, vamos ver, Gerdau. Se olhar os dividendos no período máximo que tem, teve um período aqui de bonança, depois ficou mais ou menos estável. Inclusive está aumentando agora. Então, por essas duas métricas, a Gerdau é uma clara favorita entre as duas. Vamos olhar o restante. Vamos ver aqui, as margens. Aqui. A CSN está com uma margem bruta bem melhor do que a da Gerdau. Tá? A margem líquida um pouquinho maior só. Então tem que entender qual que é a natureza dessa despesa que está fazendo a CSN perder tanto dinheiro desde a margem bruta até para a margem líquida. Endividamento. Porque é bem interessante, hein? CSN sem dívida. A Gerdau tem dívida. Ela precisa de 2 vezes, 2 anos e 1 trimestre do EBITDA dela para pagar a dívida. Esse índice começa a ficar preocupante acima de 4, tá? Então vocês podem até pesquisar melhor. Então não vai dar tempo de a gente olhar tudo em tão detalhe, né? Essa aqui a aula é mais para deixar vocês curiosos para ir atrás da informação. Mas continuando aqui no mesmo site, ainda com a Gerdau, patrimônio líquido, o quanto contabilmente que a empresa tem de patrimônio dos acionistas. Você tem o valor de dívida bruta, valor de mercado, que é o número de ações vezes o preço. Então, o valor de mercado é basicamente o número de ações vezes o preço que ela está sendo negociada. Aí você só tem que tomar cuidado, a Gerdau tem a GGBR3 e tem a GGBR4, porque a GGBR4 ela é a preferencial da Gerdau. E elas têm preços diferentes, né? Então, o valor de mercado, você tem que multiplicar a quantidade de ações de cada tipo pelo preço de ações do tipo, e você tem esse valor de mercado. Mas se você procurasse por GGBR4, o valor de mercado ia ser o mesmo, porque eles já fazem esse ajuste. Outra interessante é free float. Importante ver isso. Você não quer um número baixo de free float. O que significa o free float? É o percentual das ações que a empresa tem que estão sendo negociadas no mercado, na bolsa. Tem algumas empresas que têm um percentual muito baixo de free float. E acontece que, às vezes, vem um outro investidor, que é um investidor grande e está fora, não está negociando as ações na bolsa, realmente ela encarteirou e mantém essas ações paradas, vai comprando o lote e vai deixando os acionistas que sobraram com aquelas ações
com poucas ações, no final não tem quase ações no mercado e não tem muita gente comprando e vendendo, você acaba ficando com um título ilíquido. E aí, um ativo ilíquido, você tem a exposição ao momento certo de vender, né? Às vezes você quer vender a ação hoje, de repente você não tem nem comprador. Então, tem comprador comprando realmente a um preço muito baixo. Aqui o site te mostra os acionistas da Gerdau, assim como qualquer outra empresa. Então, o acionista da Metalurgia Gerdau S.A. é o controlador, ele tem quase todas as ações ordinárias da empresa, mas no total representa 32%. E aí você tem outros grandes investidores, e aqui as bolsas, as ações que estão negociadas em bolsa, geralmente estão aqui em outros. Tá? Então tem poucas das ordinárias, mas tem muita da preferencial sendo negociada em bolsa. E são 841 milhões de ações aí negociadas em bolsa. Então, não vai ter problema para alguém quando quiser vender, geralmente vai ter um comprador para esse tipo de ação. Aqui é engraçado, eles fazem também a parte mais gráfica, a DRE, com as receitas, o lucro, você pode pegar os valores, pode ver aqui anual, trimestral, aí que eles fazem análise horizontal, comparar quanto que a receita muda de um trimestre para o outro, se quiser do valor para o outro, no anual. E aí você pode também checar quanto que a análise vertical, que chama, né, quanto que cada item representa da receita, mas aqui é muito mais interessante, o que eu quero trazer é, você está olhando o que a Gerdau é a respeito. A Gerdau é uma empresa que tem essa receita, que nos últimos 12 meses tem esses custos. Você pode entrar no site da Gerdau, vai ter uma relação com investidores, e lá tem várias apresentações da companhia sobre as ideias de projeto, qual a situação financeira, o que eles veem para o futuro, quais são as expectativas, e você vai formando uma ideia se a Gerdau é uma boa empresa ou não. E aí vale a pena comprar? É muito melhor, isso aqui te coloca numa posição muito superior a você comprar no escuro porque escutou que a ação era interessante. E não tem escapatória, tem que fazer um estudozinho, e aí você checa se a ação vale a pena ou não, se a empresa tem boas perspectivas, e você, claro, tem que comparar com outras empresas para saber, que nem a gente compara o valor dos carros para comprar ou vender um carro, você compara as empresas para saber entre elas qual que está com o melhor preço, porque uma empresa pode ser fenomenal, mas vai ter um preço que ela vai negociar que vai dizer que é um mau investimento. Embora a empresa seja fenomenal, você pode formar uma ideia de que a empresa é um mau investimento porque ela está cara. Vamos ver um exemplo de uma empresa que eu acho que é uma boa empresa e eu acho que está cara. Magazine Luiza, Magalu. Por que eu acho que está cara? Eu acho que tem bastante otimismo aqui embutido, embora as pessoas aqui há muito tempo não parecem ter se importado com a minha opinião de que está caro ou não, mas aqui ultimamente ela chegou no nível que eu acho que mais pessoas estão agora tomando um pouco de noção disso. Por que eu acho que ela está cara? Dividendos dessa empresa, ela paga 0,19% do valor da ação. Lucro dela, ela precisa de 496 anos de lucro para pagar o preço da ação. Se você comprar uma ação, você ficar esperando o dividendo que vem dela para te retornar o preço da ação, boa sorte, 496 anos de espera. Mas tem uma expectativa muito grande. Isso aqui, claramente, a Magalu não é uma empresa de valor, que é uma empresa que está classificada como uma empresa de crescimento. E a empresa de crescimento, ela não é muito avaliada por que ela faz hoje, é pelo que as pessoas esperam que ela vá fazer no futuro. Então, imaginam que, de repente, a Magazine Luiza vai ser a Amazon do Brasil, vai consolidar o mercado, vai ter quase, sei lá, 50% das transações pela internet, compras online do Brasil, vão pelo Magazine Luiza. Eu acho que tem muito otimismo embutido. Muito otimismo. Em termos de margem, por que ela está com PL tão alto? Porque essa empresa tem muita receita, mas ainda está tentando se tornar uma eficiente para dar lucro. Ela tem uma margem bruta, mas ela tem uma estrutura operacional custosa também, com centro de distribuição e outras despesas. Então, de cada R$100 que entra na empresa, sobra 1,33 para o acionista. Eu acho que para uma empresa que
que se vende como uma empresa de crescimento, que é uma empresa com muita perspectiva de crescer por conta de penetração em novos mercados, de conquistar mais clientes com o mercado online, teria um potencial de ter uma margem mais alta, né? E pelo menos é isso que eles esperam no futuro. Agora, vamos dizer que eles consigam aumentar a margem deles em 10 vezes, e esse PL, que hoje está em 496, caia para 49. Então, eles precisam melhorar 10 vezes a parte operacional deles, e ainda assim vai estar caro, entende? Então, pode ser que ela continue subindo por muito tempo, porque a Magalu já está muito cara há bastante tempo, mas não nesses níveis, tá? Nesses níveis, realmente... Então, tem gente comprando Magazine Luiza porque escutou que é boa, porque viu o gráfico, subiu para caramba, então vai subir para sempre. Pô, você está comprando isso. Tem que formar uma opinião sobre a empresa, né? Em termos de dívida líquida e EBITDA, isso pelo menos a gente pode falar bem. A empresa, ela, além de não ter dívida, ela tem caixa. E isso, por isso que esse índice é negativo, porque quando você subtrai uma dívida, que talvez ela tenha dívida, mas ela tem mais caixa do que dívida, isso que é importante. E compara com a EBITDA dela, dá um número negativo. Tá? Outro, aí você pode ver aqui o valor de mercado, patrimônio líquido e tal, mostra os acionistas. Sempre importante ver o que os acionistas estão fazendo. Você tem aqui a Luiza Helena Trajano, muito famosa aí de entrevistas. Você tem vários outros trajanos aqui que são da família, administradores, e quando você chega aqui no outros, estamos nós, os acionistas aí, quem for acionista da Magazine Luiza. Enfim, e eu tenho que começar acelerando porque tem muitas outras partes aqui, mas eu espero que tenha deixado vocês curiosos para acessar esse site e obter mais informações das empresas que vocês queiram investir. Continuando aqui na apresentação, a gente vai falar das filosofias de investimento. Então, eu dei dois exemplos aqui, o Value Investing e o Growth Investing, que é o investimento em valor e o investimento em crescimento. O investimento em valor é o mais seguro. Você está vendo a empresa te paga dividendos, ela tem uns múltiplos razoáveis, você vai ver o dividendo retornar o preço da sua ação em vida ainda, você não vai esperar 500 anos para esperar a empresa te dar lucro suficiente. E é uma filosofia defendida por grandes papas do investimento. O Warren Buffett é o mais conhecido deles, é um cara que ele é bastante constante, bastante esclarecido, tem uma filosofia de investir no que ele conhece, então ele faz o dever de casa dele e investe de forma consistente durante muito tempo. Ele não era nada de especial, assim, já era rico, mas nada para a gente conhecer o nome dele, quando ele tinha uns 60, 65 anos. E com os 65 anos dele, aí realmente ele experimentou aquele momento de alta da bolsa, que ele estava bem posicionado, os investimentos dele que já foram acumulando, aí começou a ficar mais notável o fenômeno dos juros compostos, os investimentos recebendo os dividendos e crescendo, e a bolo vai aumentando. E aí foi a partir de então que ele começou a ficar mais conhecido realmente com esse expoente de investidor, e hoje ele é um dos mais ricos do mundo, porque ele foi consistente, sem fazer nenhuma loucura, investindo em criptomoedas ou investindo em pirâmides financeiras, gente investindo em renda variável e prometendo renda fixa. Isso aí é receita de pirâmide. Tá? Se alguém te prometeu uma rentabilidade fixa baseada num ativo de renda variável, 100% de certeza que é pirâmide. Eu já avisei vários amigos a respeito, alguns entraram, apesar dos meus avisos, e tomaram as consequências. Acontece. No Brasil tem muita gente querendo exercitar malandragem. E aí a outra filosofia, que é o Growth Investing, que é o investimento em crescimento. Você não vê o que a empresa é hoje, você vê o que ela pode se tornar no futuro. Aqui tem a Tesla, por exemplo. A Tesla já é grande, entendeu? Ela já faz vários carros, ela entrega 250 mil carros, acho que eu parei de olhar, acho que está indo para 500 mil, o último número que eu vi. Quando você compara com o que a Volkswagen entrega, que são, creio que, 11 milhões de carros, e aí você vê que a Tesla tem um valor da empresa que é
basicamente a soma de todas as outras montadoras automobilísticas do mundo. Aí, isso põe uma perspectiva, não? Porque você imagina, se a Tesla der tudo certo, ela vai vender talvez a mesma coisa que carros que as outras todas as empresas estão vendendo. Talvez igual a Volkswagen, que são empresas que existem há muito tempo. E ela vai ganhar o que uma empresa madura, tipo a Volkswagen, ganha. E ela vale mais do que todas as outras empresas do mercado. Hoje em dia, você conversar com o pessoal que investe em Tesla é quase uma religião. Então, é difícil de argumentar. Mas o Elon Musk é um cara surreal, muito visionário. Tem potencial de mudar. É uma empresa fantástica. Eu só acho que está muito cara. Mas existem empresas de crescimento que elas estão caras, mas elas entregam e é um ótimo investimento. E se você quer realmente correr esse risco de ganhar muito dinheiro razoavelmente rápido, e pode perder também, esse é o corolário, as empresas de crescimento te permitem esse tipo de surpresa. Quem investiu em Tesla no ano passado aí teve uns 600% de retorno, não está reclamando. Tá? Magazine Luiza, quem investiu Magazine Luiza há 3 anos atrás, esse grupo até hoje, também não está reclamando. Embora não faça sentido os ratios, tem uma expectativa muito grande da empresa de que ela vai entregar resultados, ela vai se tornar tudo aquilo que ela tem potencial para se tornar, e isso reflete no preço das ações. Ela vira uma empresa cara. Geralmente, empresas boas, com muitos potenciais de crescimento, são caras, né? Onde a surpresa positiva está precificada no preço. Vou entrando agora, análise técnica, a gente não podia deixar de fora, ela é a análise que as pessoas geralmente fazem mais, porque ela é muito mais simples. Você realmente olha aí preço e volume das ações, e com a expectativa de que basicamente tudo está refletido no preço da empresa, todas as notícias, fatores macroeconômicos, expectativas, tudo reflete no preço. De certa forma é verdade, tá? Realmente as expectativas são traduzidas em preço. E o volume, né? O preço, a propósito, sozinho não conta a história toda, você precisa ver os dois, né? Preço e volume. E aí a expectativa de que certos comportamentos do preço se repetirão. Essa é a base da análise técnica. Então, com base em preço e volume, você faz certas análises e toma decisões de quais ativos comprar, mas mais importante, de quando comprar. Então, vários investidores usam uma mescla dos dois, né? Porque a análise fundamentalista, mesmo que você esteja num índice bom e você chegou a essa conclusão de que o preço das ações de uma certa empresa está muito bom, e isso no dia 18 de março de 2020, que foi um pouco depois do fatídico dia 13, que foi quando o Trump anunciou o travel ban, e aí teve o primeiro crash aí da Bolsa em Nova York, teve o circuit breaker no Brasil, e aí passaram 2 semanas sangrando. E se você não olhar o que está acontecendo no mercado em termos de preço e volume, para entender que não é uma boa época para se posicionar no mercado naquela época, né, para entrar com investimento, porque os mercados estavam em alto estresse. Então, mesmo que você olhe os índices bons do ponto de vista fundamentalista, você quer ter uma opinião de quando entrar. E eu acho que a análise técnica, ela te dá um pouco mais de dizer quando que você vai entrar no investimento. Acho que um dos pontos que você precisa entender de análise técnica básico é o que é um candlestick. Tá? É uma representação gráfica dos preços, e você define um candlestick para cada métrica de tempo. Então, você pode colocar para representar o gráfico de forma diária, ou então de forma a cada 15 minutos, ele desenha um candlestick, ou então intervalos mais longos, ou se você estiver se aventurando no day trade, tem gente que faz isso, candlesticks de 1 minuto, por exemplo. O candlestick, ele tem esses componentes aqui, tem essa vela, né, realmente, é por isso que é candlestick, uma vela. Tem um traço que ele determina qual que foi a máxima do preço do dia e a mínima, se for aqui em cima ou embaixo, esse aqui vai representar o preço de máxima, aqui o preço de mínima, você vai estar no gráfico de tempo por preço. Aqui a parte do corpo realmente
do candlestick representa o preço de abertura e o de fechamento. Dependendo da cor do candlestick, ele pode estar invertido, né? Aqui, por exemplo, foi um candlestick de alta, então você vê que a ação pode ter se comportado assim. Ela abriu nesse preço, desceu, subiu, fechou aqui. Então, como ela fechou acima do preço de abertura, é um candlestick de alta e vai ter uma corzinha mais positiva, um verde, né? Um branco, um azul, sei lá. Candlestick de baixa é para representar que ele abriu num ponto e fechou num ponto mais baixo. Então, aí você vê, então depende da cor mesmo, tá? Entre o verde e o vermelho. E aí você faz aqui as análises gráficas, né? Vou entrar em todas, tem vários padrões gráficos que eu realmente não sigo, porque eu acho que já começa a ficar muito esotérico. Eu peguei aqui esse gráfico da internet também, eu achei muito ilustrativo, para mostrar o que é um topo, tá? E qual que é a filosofia de um topo. Então, no mercado, todo mundo está se posicionando e está todo mundo vendo os preços de ação. E o topo é quando você começa, um preço de ação chega num valor que ele não consegue superar, não consegue passar daquele valor. Então, tem uma resistência grande para passar do topo. E por que acontece isso? Tem uma explicação, porque, olha só, as pessoas que entraram aqui nesse ponto, em qualquer ponto de alta, aqui, ela já está vendendo no lucro. Tá? Se ela comprou aqui e está aqui, ela está vendendo no lucro. Então, continuou. Então, teve gente que comprou aqui, certo? Teve gente que comprou aqui e aí, por algum motivo, teve uma mudança de mercado, começou a cair. E a coisa que a pessoa que comprou aqui mais quer é sair no 0 a 0, porque agora ela já está perdendo, ela já não está querendo mais ganhar dinheiro, ela está querendo não perder. Então, quando o preço começa a aproximar de volta, esses caras aqui estão vendendo. E esse pessoal que, de repente, se a ação continuasse subindo, ela não tinha pressa para vender, mas como ela já chegou aqui, caiu, ele já sabe que nesse preço aqui, a partir de agora ele está perdendo, ele já não quer mais tomar esse risco. Então, esse pessoal que estava aqui, chegou o preço de volta, eles vão vender. E esse pessoal extra que está vendendo ajuda a impedir que o preço da ação continue subindo. E ajuda, às vezes, a empresa a mudar a direção e voltar para uma queda. Então, esse preço que a ação não consegue passar é um preço de topo, é um preço de suporte, né? O topo é quando é a parte mais alta da ação. Existem vários níveis de suporte e a resistência, né? O topo é o pico do que você está analisando. Aqui, a linha de suporte, a gente vai ver na próxima parte. O fundo, ele é basicamente é o inverso daquela explicação do topo. Quando está muito barato, e aí tem gente que entra e não entraria na ação porque realmente aquele preço fez ela ficar muito atrativa, e aí ela chega num preço mínimo, e mais barato do que aquilo não fica, porque aí há um sentimento no mercado de que está muito barata a ação e tem gente que vai vir comprar. Acontece bastante na Petrobras, que é uma empresa que todo mundo segue, é uma das mais famosas aí do Brasil, pelo menos na Bolsa. Tem alguns preços em que os investidores, mesmo aqueles que não seguem, as pessoas que não conhecem a realidade da empresa, nem olham os gráficos às vezes, mas tem um preço que quando a pessoa escuta, nossa, a Petrobras está vendendo a R$12, pô, vou comprar que está muito barato. Para aquela pessoa, R$12 é o fundo do poço. De repente ela acha que naquele preço pode até continuar caindo, mas está muito barato e ela vai entrar, e ela confia na empresa. Então, esse nível de preço que dá esse gatilho emocional é considerado fundo, e aí você só consegue ver o que é fundo depois que passou, né? Na hora você não sabe o que é fundo. Suporte é a ideia também do preço que vai junto com o fundo, quando um preço caiu, chegou naquele preço e aí voltou a subir, então significa que naquele preço você consegue ter uma ideia de que tem muita gente que acha que naquele valor é atrativo, então não deveria ter uma tendência de passar daquele valor. E compensação, quando você escuta o preço passou, rompeu a linha de suporte, é porque aí realmente é ladeira abaixo, e aí as pessoas perderam esse nível de suporte, então elas vão olhar no gráfico até onde que pode cair da próxima, agora que já não tem mais suporte onde eu achava que o preço ia chegar, até onde que pode chegar esse negócio. Aí você toma mais distância para o gráfico para procurar o próximo suporte.
E aí, numa crise braba, o negócio vai, não tem suporte mais nenhum. Tem ativo que chega no suporte quase no zero, né? A gente pode mostrar outros exemplos aqui. Resistência é o inverso, é quando você chega no preço que está muito caro e as pessoas vendem. Tem várias ações aí que você pode acompanhar e chega num preço e perde força o ativo, aí recupera de novo, perde força de novo. E chega e fica navegando nessa fase aqui entre uma resistência e um suporte, né? Vamos agora para os indicadores gráficos. Eu vou focar somente em dois, há vários indicadores gráficos, não vou entrar em padrões gráficos, porque eu realmente acho que já é muito esotérico. Aquele negócio de ombro, cabeça, ombro, esses padrões gráficos eu acho que, primeiro porque depende de quanto tempo você coloca para ver no gráfico. Se você colocar um candlestick de 15 minutos, vai te dar um padrão gráfico. Se você colocar um candlestick de um dia, aquele negócio que você achava que era ombro, cabeça, ombro já não aparece mais. Então, acho que padrões gráficos é muito esotérico, mas tem algumas coisas que fazem sentido e é interessante de você acompanhar, porque muita gente segue, e quando todo mundo está seguindo as mesmas estatísticas, as pessoas vão tomar decisões em tempos parecidos e acaba sendo um self-fulfill prophecy, né? Um negócio que só por você acreditar acaba acontecendo, né? O MACD, que é Moving Average Convergence Divergence, é um dos índices mais utilizados de análise técnica. Você escolhe uma média, um prazo para fazer uma média dos preços, tá? Por exemplo, 12 dias e outra média de 26. Então, você pega os preços de fechamento. Geralmente, você faz uma análise de MACD com preços de fechamento diário dos últimos 12 dias que teve negociação e dos últimos 26 dias. Então, isso vai te dar uma linha de médias que vai suavizar os movimentos de preço. São duas linhas. Quando tem uma linha mais rápida, que você utiliza menos dias para fazer a média, e tem uma linha que é mais lenta, que é a que você usa mais dias. E quando uma cruza a outra, se a linha média, por exemplo, aqui, a gente não tem as duas linhas, mas tem a representação aqui dessas barras, né? Eu achei infeliz fazer como barra, deveria ser como linha para facilitar um pouco mais a divulgação, mas enfim. Então, quando aqui a linha rápida, a gente está sem a legenda, mas aparentemente a linha rápida aqui são as colunas. Então, quando você vem com uma coluna e ela cruza de baixo para cima a linha devagar, ela indica um movimento de alta, porque os preços agora estão mudando, estão aumentando de forma mais rápida do que elas aumentaram nos últimos dias da média móvel demorada. E o contrário também, quando você baixa, quando tem um rompimento da linha de cima para baixo, é um momento de venda, né? Outro índice que eu acho bem útil também, ela conta basicamente a mesma história que o MACD, mas de outra forma, é o de força relativa, o IFR. O de força relativa, ela toma como referência os preços de fechamento das últimas sessões. Aí, geralmente, um IFR que a gente usa muito é de 14 dias. E aí, se você olhar que se o IFR começa a aumentar quando o preço, quando o movimento das últimas sessões de venda foram mais fortes do que a média dos movimentos dos últimos 14 dias. Então, quando uma ação começa a subir mais forte do que ela tinha subido anteriormente, o IFR, que é essa linha aqui, ela sobe também. Então, o mercado convencionou, vamos dizer assim, que tem dois pontos aí para dizer quando subiu demais e quando caiu demais, que é o de 70-30. Então, quando o IFR bate 70, ela está num ponto que está sobreprecificada, vamos dizer assim, e ela está num ponto de venda. Então, tem gente que quando bate no IFR 70 já vende as ações. Quando chega no 30, e aí sai da parte menor que 30 e entra para cima, né? Aí é um ponto de entrada, de compra. E o ponto de venda seria quando ela sai do de 70 e entra de volta. Tem ações que não conseguem romper os 70, né? Porque sobe, depois cai um pouco, então ela fica transicionando nessa faixa aqui. E tem ações que depois de muito tempo deprimido, ela fica muito tempo na zona abaixo de 30. Então, por isso que é importante você escolher o momento certo de comprar, que é quando você rompe uma tendência de alta, né?
E a filosofia da análise técnica é bem isso, realmente uma coisa para subir tem que começar a subir. Então a filosofia da análise técnica, ela não tenta acertar o momento exato, mas ela tenta pegar os momentos. O movimento de mercado, quando há uma tendência, é um negócio de tendência. Quando está uma tendência de alta, tem um momento que você já viu que existe uma tendência de alta e você se posiciona, porque tem uma tendência de continuar subindo. Essa aqui é a filosofia. Aqui tem uma outra análise prática que eu queria mostrar. Esse site, eu gosto bastante dele. É um site pago, mas aí eu não tenho nenhum vínculo com ele, então estou pagando para outra pessoa, não é para mim, eu não recebo nada. Mas aí eu falei com os administradores do site, até o professor Osmar Pedroso, e eu expliquei que a gente ia fazer esse curso do EDP. Ele gostou bastante da ideia e topou da gente ter um acesso, aí um acesso temporário para os alunos poderem fazer verificar alguns pontos. Então, esse aqui é o login e a senha, tá? Eu sugiro para quem estiver acompanhando aí acessar, lá também é o GraphBolsa. Vou acessar aqui rapidamente para a gente mostrar e ele vai ser o meu suporte para a análise técnica. É um sitezinho que tem muita informação, dados bastante processados, mas sem muito trabalho gráfico, então você encontra o que você quer rapidamente. Aqui eu vou colocar no login esse número que eu passei para vocês, tá? De novo, aí, Gabriel, depois você joga aí no chat se alguém perder e precisar, tá? Ou se alguém perder essa explicação aqui, entrar depois, ou se distrair. E a senha HB, tá? E isso vai dar para a gente aí mais recursos do que a versão gratuita. Agora, vocês estão aí com a versão para assinantes. Tem uma semana para utilizar como trial aí que o professor Osmar dividiu com a gente. Esse site é bem legal para você ter uma noção rápida do que está sendo negociado na Bolsa de Valores, na Bovespa. Tem vários ativos aqui, vocês vão ver. As ações que a gente abre, a primeira tela, ele lista todas as ações de alta liquidez da Bolsa. Todas, cara. Então, tipo, você olha aqui, tem para investir na Bolsa, o que tem para investir no Brasil está aqui, nesse site. É isso, a informação está aqui. Você tem informação de as ações de alta liquidez, as ações de média liquidez e as de baixa. Somando essas três telas, você engloba tudo que é transacionado no B3. Isso é bastante interessante para você saber quais são as opções, né? Vou focar nas de alta liquidez, ó, porque na média liquidez, vou te dar um exemplo aqui, ó. Esse tipo de ação aqui, ó, Advance Auto DRN, é um Brazil Depositary Receipt dessa empresa, Advance Auto. E ela tem pouca liquidez, olha só, nesse dia só foi negociado R$ 1.900 dessa ação. Por R$ 1.900, se você comprar R$ 15.000 aqui, para você vender vai demorar um tempo, né? Não tem muita liquidez, e isso enviesa muito a análise. E te coloca numa situação de que se você precisar de dinheiro, você não acessa rapidamente, né? As de média liquidez já começa a ficar um pouco interessante, porque tem algumas empresas aí que ocasionalmente operam bastante. A Alphabet, que é uma empresa enorme no Brasil, tem um Brazilian Depositary Receipt da Alphabet, ela negociou mais de R$ 1 milhão aí na sexta-feira. Então, se você comprar CBRD, tipo, você não ia perder valor porque é atrelado ao quanto que a Alphabet está sendo negociada na Nasdaq, né? Mas você pode estar num dia que não tenha tanta gente comprando ou vendendo e não consegue se posicionar. Tem outras ações brasileiras, tipo essa Azevedo aqui, que eu não conheço, só teve 347 negociações, R$ 1 milhão, até que é um valor razoável. Donestes, 257 mil, já começa a ficar baixo, né? Mas, de novo, aqui são as empresas de média liquidez. As de alta liquidez são as que a gente analisa mais, que são mais conhecidas, né? Então, aqui, vamos clicar numa empresa aqui, já para continuar com a Gerdau, que eu tinha falado dos índices, vamos olhar a Gerdau de novo. A menos que alguém tenha uma ideia aí também, se quiser sugerir, pessoal. Estou falando muito, poucas perguntas, espero que vocês não estejam dormindo, hein? Por sábado à noite, cara, tem Covid, senão o pessoal ia estar saindo, né, para aproveitar o sábado à noite. Como tem Covid, estão me escutando aqui. Espero que seja útil, pelo menos, vamos melhorar esses investimentos. Tá, a Gerdau aqui, Gerdau Metalúrgica, Gerdau PN, não vou colocar Metalúrgica.
Tá? Aqui ele pede de novo a senha, acho que isso aqui é um bugzinho que tem no site. E aqui a senha HB. Ok, me deu o site. Olha só que linda a ação da Gerdau. Está desde maio de 2020 numa tendência de alta. Aqui a gente vê as linhas do MACD, tá? Aqui esse MACD que desse gráfico, deixa eu ver, tem a referência. MACD 12,26, exatamente, tá? Tem uma média móvel de 12 e 26 dias. E aqui é que não tem a cor, né? Mas aqui a azul, ela é a média rápida de 12 dias e a vermelha é a média demorada de 26. Então, olha só, em termos de análise gráfica, agora que a média móvel está começando a baixar, e aí se ela realmente continuar baixando e cruzar a média móvel de 26 dias, é uma sinalização de venda, de acordo com o MACD. Pelo IFR, vamos olhar que ele tem um IFR aqui, ó, da Gerdau. O IFR ainda está nessa zona aqui, entre o 30 e o 70 que eu tinha mencionado para vocês, então não teve um momento de venda. Né? Ó, esse momento que teve, que baixou, que era a sinalização de venda, se a gente chegar aqui, olha só, o IFR acertou, né? Se você seguisse o IFR, você ia escapar dessa queda. Um pouco que, assim, para ficar tão claro que rompeu, demora alguns dias, né? Então, provavelmente você poderia tomar a decisão mais ou menos aqui. Mas ainda assim você escaparia de uma perda, né? De uma queda. E isso com o IFR de índice, né? E o MACD, aqui nesse menorzinho, ele te dá um MACD um pouco mais rápido, né? Aqui nesse gráfico grande, eu acho que ele te dá o de 12 dias, e aqui ele te dá com a média de 9. Então, como a linha azul aqui nesse gráfico pequeno, ela é mais rápida, já cruzou com a linha vermelha. Tá vendo aqui? Ainda não cruzou no de 12 dias, mas o de 9 já cruzou. Então, depende de qual que você segue. E outra para deixar bem claro que somente preço na análise técnica não te conta a história toda. Então, você teve uma alta muito grande em um dia sem volume, isso não representa necessariamente uma tendência de alta. Aqui foi um dia em que a Gerdau subiu 6,5%. E a gente desce aqui, vamos olhar o volume. O volume está aparentemente maior que a média, né? O azul representa dias de alta. E aqui teve esse dia que subiu 4,94 e foi um dos picos de volume dos últimos tempos. Então, olha só, aqui nesse momento muita gente apostou na Gerdau, é um momento que sinaliza uma tendência de alta forte. Mas, apesar disso, houve uma correção. As pessoas falam que é correção. Por que correção? Realmente é um momento de venda, mas ainda não rompeu a tendência de alta. Então, quem entrou aqui, eu sugeriria esperar para ver se a tendência se mantém, porque se a gente mantiver essa inclinação, vamos esperar que o preço deveria voltar uma hora, sei lá, para ele voltar para essa mesma inclinação que estava, que é o que a análise técnica te diz, deveria estar por aqui. Então, se você fizer, realmente é gráfico, né? Você tentar analisar, a gente está em janeiro, sei lá, talvez para março, abril, o preço já volte acima dos 30. Porque realmente você desenha as linhas de suporte, aqui você tem uma linha de resistência no 30, pô, é 30, as pessoas... Tipo, a máxima do dia foi 30. Realmente o negócio... Por que 30? É componente humano. Alguém achou que 30 é muito, muito alto. E aí começou o momento de venda. Aqui temos outros índices, tá? Tem estocástico, tem o 0B-Vol lá, que são índices de volume também. E não dá tempo da gente explicar tudo. E aqui tem um gráfico mostrando com uma amplitude maior, tá? Eu gosto bastante do Graph Bolsas, eu acho que isso é muito potente você ter todas as ações para ver rapidinho. Você pode clicar aqui em maiores altas do dia, e aqui você vê todas as ações, as maiores altas do dia da Bovespa, aqui independente de volume, né? Às vezes você tem uns índices com pouca liquidez, tipo esse aqui, o Porto VM, TPR, eu não sei que tipo de ação é essa, mas teve só 369, que é considerado baixo, e aí tem as outras ações com pouca liquidez. Aqui a Ferringer, que é uma empresa
que atrai bastante atenção, mas o balanço dela não é muito forte. Até a gente chegar, vamos dizer aqui, uma empresa, a Taurus aqui. A Taurus, se vocês quiserem olhar lá no Status Invest, dê uma olhada na empresa, na qualidade financeira da empresa. E aí você vai ver que o mercado brasileiro ainda tem que amadurecer bastante. As pessoas compram baseado numa história, nem sabem o que está comprando. Mas, enfim, tem outras empresas aqui, a Saraiva Livraria, que está com um balanço terrível, que subiu bastante. Vamos pegar uma empresa aqui que seja razoável, aqui de ON, direcional, que é o setor de construção. Então, mas aqui, você pode ver todas as empresas que estão se movimentando hoje, aí você pode pedir em 5 dias, 15 dias, e o mercado brasileiro, como é um mercado bastante imaturo ainda, isso é bom para quem faz o dever de casa, porque aí você tem uma vantagem grande e aí você consegue capturar as ineficiências do mercado. O mercado americano é um mercado que é muito mais eficiente, e umas empresas de qualidade duvidosa não duram muito. Embora tem gente, você escuta a notícia, Zoom, quando o Zoom disparou por conta da pandemia como uma empresa valiosa, muita gente comprou uma outra empresa Zoom, que era uma chinesa, que fazia meses que ninguém comprava ação só porque tinha o mesmo nome, Zoom. A pessoa comprou a ação, bastante dinheiro, não estou falando pouco dinheiro, muita gente comprando, porque se chamava Zoom a empresa. Então acontece nos Estados Unidos também, mas aí corrige rápido. Tá? Aqui no Brasil um pouco mais demorado, tem mais espaço para quem faz o dever de casa ganhar no longo prazo. Outro que eu gosto de ver aqui do Grafo Bolsa, rapidamente para encerrar, porque meu horário está acabando, é o volume médio de indicadores. E aqui ele te mostra as empresas listadas nas últimas negociações, né? Ou nos últimos 12 pregões, aquela empresa que teve mais negociações comparado com quanto que normalmente ela negocia. E isso pode mostrar algum investidor institucional, alguém pesado entrando e fazendo uma aposta numa empresa específica. O que eu faço? Eu vejo aqui no Grafo Bolsa, eu procuro algumas dessas empresas que se despontam, ou porque está com uma movimentação atípica, ou então aqui no IFR, porque está com um IFR baixo, que significa que é um ponto de entrada, né? Ou então mesmo que as empresas estão com IFR alto, mas aí eu vejo se ela tem subido bastante recentemente, e aí os gráficos mostram uma tendência de alta, eu vou no Status Invest, checo a qualidade financeira da empresa, e se eu tiver 2 sinalizações de que a empresa é ok, ela não é muito alavancada, ela tem uma lucratividade boa, não está num múltiplo de preço-lucro muito alto, e ela está aparecendo que é um momento de compra que muita gente está começando a entrar nela, porque ela está no movimento de alta de preço, aí eu acho que é o momento de se posicionar. E aqui eu acho que com essa parte eu só deixo aqui essa comparação, que a análise técnica ela é mais voltada para preços e volumes, padrões gráficos, mais para o curto prazo, você pode utilizar para o longo prazo, para tendências de suporte. A fundamentalista ela é mais para você realmente entender a empresa, você saber onde está colocando seu dinheiro, você precisa estudar demonstrações financeiras, os índices, como receita, despesas, para saber lucro, múltiplos, e ela é indicada mais para o longo prazo, porque o mercado pode permanecer irracional por um bom tempo. Né? Para finalizar, acho que uma ideia para você quiser montar uma carteira de investimentos, eu recomendaria selecionar ações que são de setores diferentes, para você minimizar o risco. Se você comprar todas as ações do setor de aéreas e algo com o setor de aéreas, o setor de viagens foi impactado, todas elas vão cair ao mesmo tempo e você vai estar com um risco mais exacerbado, né? Então, eu acho bom comprar algumas ações mais defensivas. Por exemplo, uma ação defensiva que eu gosto bastante, e não só eu, é a Taesa. A Taesa é uma empresa, do ponto de vista de investimento em valor, ela é a queridinha do mercado, porque você olha, ela tem múltiplos baixos. Em 7 anos, essa empresa paga em lucro o valor da ação. Se você comprar a ação e ela andar de lado, não ganhar nada, 10% de dividendos livres de imposto de renda na sua bolsa.
muito mais do que renda fixa. E sabe o que a Taesa investe? A Taesa tem concessões de linha de transmissão. Concessões de linha de transmissão são contratos de longo prazo por 35 anos. 30 anos, são ativos longos. E como é uma linha de transmissão, ela bota a equipe para ficar fazendo reparo e quase não tem despesa. Ela tem outros setores de negócio, mas olha, a margem bruta dela é 65%. Ela paga dividendos de tempos em tempos. Você vê aqui, ó, a perspectiva de dividendos dessa empresa, ela tem crescido ao longo do tempo. E você pode parar e sentar e esperar, e o preço da ação não tem andado de lado, ela tem subido. Então, eu realmente, tipo, tem várias empresas do grupo da Taesa, mas essa é uma queridinha do mercado, e se você olhar, o risco dela é baixo. Olha, o Ibovespa está aqui, o risco da Taesa está próximo das empresas com menos risco da Bovespa. Risco em sentido de volatilidade dos preços, né, de queda alta. E a Taesa, vocês vão reparar, ela está 11, porque se você comprar uma unit da Taesa, na verdade você está comprando uma ON e duas PNs, né? E é isso, eu queria demonstrar que existem empresas muito interessantes na Bolsa. Eu aconselho a você montar uma carteira pegando um pouco do potencial de upside das empresas de crescimento, mas sem esquecer as empresas de valor também, porque quando tudo vai muito bem, as empresas de crescimento te deixam muito feliz, e quando está mal, elas caem muito, e aí você fica se perguntando por que eu fiz isso. E eu acho que mais importante do que almejar ganhar muito dinheiro rápido é não perder o que já foi conquistado com muito suor, né? E é por isso que eu sempre aconselho ter um pouco de prudência. Então, na sua carteira, em termos de ações, né, porque você tem que ter ações junto com outros ativos mais líquidos, até para uma reserva de emergência, você deixar um pouco mesclado ações de crescimento e de valor, e prestar atenção nos setores em que as empresas estão localizadas, para que se venha uma época ruim para um setor, o outro te ajude a compensar. Por exemplo, no setor de comércio eletrônico no pico da crise foi muito favorecido, enquanto que as empresas de energia perderam muito, porque as pessoas estavam utilizando menos carro, menos demanda por petróleo, e aí isso impactou. Então, se você tivesse uma empresa de crescimento naquele momento, ela queria te compensar numa situação ruim do que uma empresa de valor. Então, é bom você fazer um portfólio diversificado, e dependendo do seu perfil, você investe um pouco mais numa outra empresa, mas sempre estudando em que tipo de ativo você está investindo e prestando atenção no momento de mercado. Pessoal, eu acho que era isso. Muito obrigado pelas 2 horas. Eu vou pedir aí o Gabriel para abrir aí os microfones se alguém quiser fazer alguma pergunta. E realmente eu sei que sábado à noite, mas a gente conseguiu ir adiante. Gabriel, abre aí para o pessoal se alguém quiser fazer perguntas. Senão tenho muito... Perfeito. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, peço só para levantar a mão, apertar o botãozinho de levantar a mão, que eu libero o microfone.